Que noite incrível que nós estamos vivendo e eu quero te dizer uma coisa muito boa. Está apenas começando. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito da nossa tiktokeira. Acabei de criar esse termo, Vivian e Melo Cortes. Então, mas para termos mais uma atração nessa noite, uma atração muito especial, esperada por todas, nós iremos chamar uma pessoa que vai contar um pouco da sua história e tudo aquilo que ela tem vivido atualmente. Com vocês, nossa amiga Luana Kelly. E aí eu tava... Eu queria chamar a nossa amiga Luana Kelly. Já estou aqui! Opa, nossa... É assim mesmo, né, gente? No ao vivo, Isso aí. sempre assim, as melhores Posso coisas. cumprimentá-lo? Por Sim, as favor, mãos. você pode retornar, por favor. Vamos lá, banda, mais uma vez. Quando eu chamar, você sabe vem, faz viu? ao vivo, né? Bora lá, banda. 1, 2, 3. Com vocês, Luana Kelly. Gostei, viu? Nossa, meu querido, você ensaiou pra isso? É assim mesmo, gente. Sempre... Gostei. A improvisação é o melhor remédio. Então vamos lá. Luana, minha amiga, como você se Com muito sente prazer. estando aqui conosco nesse talk show incrível? Eu estou me sentindo muito honrada, muito feliz de estar aqui nessa presença, meu querido amigo. Um Olha, prazer. Sinceramente, esse é um momento esperado por todos. E eu queria que você, por favor, produção, solta aí umas fotos mostrando um pouco sobre Luana. Ai, meu coração. Olha só. Sempre linda, né? Eu gosto que todos os meus convidados, eles têm uma autoestima elevadíssima, então isso é ótimo. Luana, me conte um pouco quem são essas pessoas da foto e tal. Meu Deus, tiraram essas fotos do fundo do baú. Alô, Letícia! Nossa Olha, ó. amiga Letícia. Nossa amiga sempre. Letícia, desde sempre muito simpática, como vocês podem ver, não é? Eu ali muito linda, no bracinho da minha mãe. Eu sendo modelo ali, ó. E muito atleta, tá vendo? Pra quem diz que eu não sou fitness, ali ó, na bicicleta, como sempre, fazendo exercício. Cuidado que as aparências enganam, viu, pessoal? Não, nada disso, sou fitness. E o resto, vocês já sabem, as tribos ali, muito legal. Meu pai, meu irmão, lindos, maravilhosos, que eu amo muito. Ah, que bom. Então, Luana, hoje nós queríamos te convidar para a estreia do nosso quadro. Uau. Fala tu que eu tô cansado. Eu gosto dessa frase. Você gosta? Gosto. Aplausos, plateia, por favor. Eu gosto muito de interação, então aplausos. Lu, Sim. eu vou te fazer algumas perguntas e eu queria muito que você fosse bastante sincera, objetiva e nos falasse um pouco, né? Tá A bom. gente sabe que muitas pessoas também nos enviaram várias perguntas, querendo saber um pouco sobre você, também um pouco sobre o seu passado. Meu já que Deus! eles querem saber da sua história e sobre tudo que você tem vivido atualmente. Então, vamos... Toda criança, todo jovem adolescente, no passado, né, sempre teve algumas traquinas quando era pequeno. Então, Lu, Posso confessar que eu era muito traquina. você vai falar o decorrer do tempo aqui, viu? Fez alguma besteira e colocou a culpa na sua irmã? Meu Deus do céu. Alô, Letícia, coitada. Alô, Letícia. Eu já fiz algumas besteiras e botar a culpa nela. Quando ela era pequena. Agora, ela grita comigo e diz que... Fala a verdade. Tu já tocou a campainha e saiu correndo? Eu já. Agora, vamos lá, Luana. Você sempre foi uma referência ou teve uma época rebelde na sua vida? Eu acho que essa foi uma pergunta que bombou bastante. Nem sempre eu fui assim, tão boazinha como eu sou hoje. Continuo não sendo. Mas houve uma época da minha vida em que eu realmente fui muito rebelde. Minha mãe que lutou bem muito, né? Foi bem difícil. Mas foi bem na época, inclusive, que eu era adolescente. Tinha uns 13, 14 anos nessa fase. Foi bem complicado, mas Jesus chegou.
Cara, e como foi assim para você tomar essa decisão de seguir um novo rumo, né? E justamente na contramão dos princípios que estão rolando à solta aí na Que sociedade. massa. Eu acho massa essa pergunta, porque, na verdade, tudo aconteceu porque eu quis, eu tomei uma decisão. E, na verdade, eu acho que às vezes é isso que falta muito na gente, sabe? Às vezes a gente quer, mas não toma uma decisão. E eu acho que é isso que a gente precisa, querer e tomar decisão. E foi isso que aconteceu. Eu era muito rebelde, eu era uma pessoa sem limites, eu era uma pessoa desequilibrada, eu era uma pessoa extremamente desobediente. Mas, de tanto viver experiências terríveis e ruins e colocar toda a minha família para viver isso também, porque quando a gente vive algo ruim na nossa vida, a gente não só está expondo a gente está expondo principalmente a nossa família, principalmente quando a gente é de menor. E foi isso que aconteceu. Então, de tudo aquilo ali, eu já estava cansada. Chegou uma fase na minha vida que eu cansei. E Deus, Ele usa oportunidades, momentos oportunos, para poder fazer o que Ele quer na nossa vida. Então, no momento que eu estava cansada de estar vivendo o que eu estava vivendo, fazendo o que eu estava fazendo, Deus foi lá, colocou o desejo no meu coração de eu entregar minha vida para Jesus. E aí eu decidi tomar aquela decisão. Lu, eu acho que muitas pessoas elas gostam de saber assim momentos que nos levaram a tomar certas decisões e Sim. quais foram momentos assim cruciais que te levou a querer ir para Jesus. Então, como eu te falei, eu estava vivendo coisas terríveis. Então, na verdade, quando a gente é adolescente, a gente quer viver várias experiências, a gente quer curtir, a gente quer mostrar para as pessoas, para os nossos amigos, para quem está ao nosso redor, que a gente é fera, que a gente arrasa, né? Que a gente tira a onda, que a gente dá o nome. E era isso que eu queria. Eu queria dar meu nome. Queria fazer e acontecer, dizer eu posso, eu sou top. Então, isso me fez viver experiências terríveis, como, por exemplo, viver coisas que na minha idade, para um adolescente, é impermitido, entendeu? Não é permitido. Então, me envolvi com pessoas erradas, amizades erradas. Fiz besteira por causa dessas amizades. Que besteira? Fiz coisas que não podiam, usei coisas que não podiam, entendeu? Você está me entendendo aí? Você está me entendendo? Então, tudo que era ilícito, para mim, para uma pessoa de menor, eu fiz. Então, daí você já tira. E aquilo ali, tudo estava cooperando para eu, sabe? Eu fazia, mas não me sentia feliz. Era só para... Exato. Muitas pessoas hoje fazem justamente isso para se sentir incluso. E Principalmente. Você tocou num ponto aí muito interessante sobre amizades. Então, você poderia passar alguns conselhos? Como é que você escolhe suas amizades hoje, já que Boa. no passado elas te prejudicaram bastante? Então, na minha vida, eu tinha amizades para fazer besteira e tinha amizades para fazer o que eu deveria fazer. Tinham amizades saudáveis e tinham amizades tóxicas, né? Como a gente diz. E o que é que acontecia? Quando eu queria fazer besteira, eu ligava para quem? Para as pessoas que me levavam e que aceitavam o que eu queria fazer. Quando eu queria fazer o certo, vir para a igreja, eu ligava para os meus amigos, que eram aqueles que estavam ali comigo, me dando conselho. Então, na verdade, o que a gente... Todo mundo sabe quem são as boas amizades e quem não são as boas amizades. A gente precisa aprender a fazer mais o que a gente entende como certo, que, na verdade, nós, como cristãos, na verdade, entendemos como certo aquilo que está na Bíblia, não é verdade? Então, a gente precisa mais seguir a voz da sabedoria, que no caso é a palavra do Senhor, do que a nossa voz. Porque quando a gente ouve a nossa voz, a gente faz besteira. Entendeu? E qual foi a posição da sua família em relação a isso? Como eles se envolviam na sua vida? Você dava abertura para eles? Você obedecia? Como era a sua postura com os seus pais? Com a sua família em si? Então, era o seguinte, tinha os que passavam a mão na minha cabeça, né, das besteiras que eu fazia, como sempre. Mas, por exemplo, meus pais, eles eram totalmente desacordo com o que eu fazia. Então, chegou momentos que eu precisei da ajuda do meu pai, por exemplo, numa situação em que eu estava vivendo e que só ele poderia agir. Me envolvi numa confusão e ele, como policial, poderia... E ele disse, eu não vou. Eu não vou porque eu não vou ser conivente com o seu erro. Eu não vou ser conivente. Então, ele fez, assim, permitiu que as minhas escolhas tivessem consequências. Então, meus pais se posicionavam e estavam o tempo inteiro me ensinando o caminho.
Mas como eu falei para vocês, eu era bem rebelde, então eu queria fazer tudo do meu jeito. Só besteira, minha gente. Não façam, tá? Isso mostra o quanto ele amava você, porque muitas vezes a Isso. gente pensa, né, que só passar a mão é que demonstra amor, mas justamente ele mostrando a você que você precisava ter essa responsabilidade, mostrava o quanto Sim. ele te amava, né? Mas e após essa sua mudança, essa sua decisão de querer mudar, como foi a reação dos seus familiares e dos seus amigos? Então, depois de ter vivido tanta coisa ruim, eu de fato decidi não querer mais viver aquilo, tomei essa decisão e eu fui muito radical. Eu acho que uma das coisas mais importantes, quando a gente toma a decisão de seguir a Jesus, é ser radical. A gente precisa abrir mão de tudo que não é lícito, de tudo aquilo que a gente faz que é errado, que não agrada a Deus. E foi isso que eu fiz, eu fui radical. Buf, acabou-se. E aquilo ali me fez seguir o caminho que eu deveria seguir. Entendeu? Então, eu comecei a tomar atitudes de sabedoria. E todo mundo, quando a gente muda, todo mundo percebe. Na verdade, quando a gente muda para ruim, todo mundo percebe. Quando muda para melhor, também percebe. Então, minha família, todo mundo ficou super feliz, né? Sim, minha mãe mesmo, que mora comigo, sempre morou comigo, ela ficava... Nem acreditava, na verdade. Mas uma coisa incrível que aconteceu. Primeiro, eu entreguei a minha vida para Jesus. E depois, adivinha o que aconteceu? Toda a minha família entregou a vida para Jesus, porque começou a ver a mudança. Então é assim, quando a gente muda, as pessoas ao nosso redor são abençoadas, são alcançadas pela nossa mudança. Certo? E os seus amigos? Como Sim. foi que eles reagiram? Então, eu estava numa fase bem complicada. Eu saí do 8 para o 80, né? Tipo, saí do terrível para o muito bom. Então a galera ficou assim, "Oh, meu Deus", dizia assim, dou 3 meses, dou não. As pessoas duvidaram, sabe? Tipo, a galera que estudava comigo, os meus amigos que andavam comigo, ia para as festas e tal. Pensa que eu gostava de uma festa? Então, as pessoas se chocaram com aquilo ali que estava acontecendo. Mas com o tempo, quando aquela transformação começou a ser sustentável, ao longo do tempo, as pessoas começaram a ver que, de fato, não era uma mudança, um momento, sabe? Era algo que era Deus fazendo. Então, as pessoas ficaram impactadas e começaram a dizer que estavam vendo Jesus na minha vida e eu fiquei muito feliz. Certo. Agora, hoje é uma dificuldade que todos os jovens, adolescentes encontram, né? Que Sim. é como lidar com as críticas, com justamente os prazos de validade que eles recebem. Quais foram as suas atitudes e quais são os conselhos que você passa para a gente nessa noite? Então, primeira coisa, nunca tenha medo de ser rotulado, porque se a gente ainda que a gente faça coisas boas, a gente vai ser rotulado. Se a gente estiver fazendo coisas ruins, a gente vai ser rotulado. Então, a gente nunca precisa ter medo do que as pessoas vão falar. A gente precisa entender qual é a voz que a gente quer ouvir. Entendeu? Então, assim, para você, uma dica. Qual é a voz que você precisa ouvir? Você precisa ouvir a voz de Deus, a voz dos seus amigos que têm influência na sua vida, a voz dos seus líderes, a voz das pessoas que estão ali com você. O resto, ignora. Entendeu? Vamos aprender a ouvir e dar valor às vozes das pessoas certas. O que o resto falar, o que as demais pessoas falar, a gente ouve, se for verdade, ok, vamos ver se dá para tirar algo bom daquilo ali. Se não for, saquinho do descarte. A gente tem que aprender a descartar aquilo que a gente ouve e não é bom. É justamente filtrar. Filtrar. Isso, né? Filtrar aquilo que é bom, aquilo que Sim. vai nos fazer crescer. Uma coisa legal, Pedro, que eu aprendi que a gente pode levar para a vida. A gente tem que andar com 2 saquinhos. Um do que a gente retém e outro do que a gente descarta. Legal. Tenho certeza que isso já está gerando uma mudança em todas as pessoas que estão vendo. Mas, Lu, como é para você? Hoje vivemos em uma sociedade que é totalmente carente de Sim. referências. E como você lida com isso, sendo uma referência para tantas pessoas? Uau. Justamente você sendo hoje tão nova, mas sendo uma referência para muitos. Então, eu fico muito feliz, porque como eu falei para vocês, foi algo que só Deus poderia fazer na minha vida. Mas a parcela do que eu tive foi o fato de eu ter permitido Deus fazer. Eu quis, eu tomei a decisão, fui radical em deixar Deus fazer na minha vida, entendeu? E aquilo ali gerou uma transformação surreal. E até hoje eu consigo perceber que a minha escolha lá atrás
repercute, porque cada escolha que a gente toma, a gente repercute. Então, assim, eu fico feliz, é uma responsabilidade muito grande, mas, por outro lado, eu vejo como um privilégio. Eu prefiro olhar como um privilégio, uma responsabilidade que Deus entregou na minha mão, mas um presente. Sabe quando você ganha um presente? Então, eu acredito que foi um presente que Deus deu a mim, essa transformação, para que as outras pessoas entendam que é possível. É possível a gente tomar decisões e conseguir mudar. É uma escolha diária, sabe? Então, fico feliz, mas ao mesmo tempo, sabendo que foi Deus. Não poderia ter sido outra pessoa. Só poderia ter sido Deus. Lu, eu acho que a gente, nos lugares que a gente vai alcançando, sempre tem pessoas do nosso lado que colaboram para isso. Quais foram as pessoas que colaboraram para que você esteja onde você está e para que você chegue aonde você quer chegar? Uau! E também eu queria que você falasse um pouco sobre como escolher essas pessoas, né? Eu sei que a gente escolhe nossos amigos, mas sempre tem aquelas pessoas, os mentores, líderes, que sempre a gente escolhe para estar nos elevando a um novo nível. Gostei dessa pergunta. Então, a gente nunca chega em lugar nenhum sem pessoas, né? É por isso que a gente aqui é uma família, né? Todo mundo junto. Porque simplesmente nós precisamos de pessoas ao nosso lado, nos sustentando, nos ajudando. Então, desde o início, foram meus pais que acreditaram, nunca desistiram. Eles poderiam ter me deixado de lado, poderiam ter permitido eu fazer o que eu queria, sair de casa, sabe? Que poderiam ter deixado outras coisas acontecerem e eu poderia nem estar aqui. Poderia estar presa, poderia estar morta, porque as minhas atitudes naquela época me levavam para isso, mas eles sempre estiveram ali. E quando eu entrei na igreja, quando eu entreguei meu coração para Jesus, eu percebi que eu tive um apoio da igreja, sabe? E a melhor coisa é ter uma igreja para participar. E os meus pastores maravilhosos, pastor Arthur, pastora Thalita, pastor Geraldo, nosso pastor maravilhoso, pastora Carol. Então, foram pessoas que estiveram ali acreditando, dizendo, Luana, faz assim, vai por aqui, desse jeito é melhor, mostrando o caminho. E, a partir desse mostrar o caminho, eu continuei tomando a escolha de seguir. Eles mandavam, eu fazia, porque eu sabia que eles poderiam, sabe, ensinar o melhor caminho. Eles estavam acima, quem está acima consegue ver melhor. Eu acho que é isso, quem está acima consegue ver melhor. Além disso, amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Deus coloca amigos certos na nossa vida para que a gente esteja ali, para que eles estejam com a gente, nos incentivando, nos ensinando. Então, enfim, eu acho que é isso aí. Foi um conjunto de pessoas, minha família, os pastores, meus amigos, e é isso. Então, você sabe que você não vai chegar aonde você quer chegar sozinho, sem ninguém. Isso. Você precisa de mentores, você precisa de amigos, você precisa de alguém do seu lado lhe auxiliando. E, Luana, um dos assuntos que é muito falado nos dias de hoje é justamente sobre processos. Uau. E eu tenho certeza que você passou por vários, Sim. principalmente o processo da sua conversão. Mas me fala um pouco sobre os processos que você enfrentou, como foram para você. Uau, muito bom. Então, na verdade, a vida é um processo. A vida é um ciclo. A gente entra em um, conclui em um, começa outro. Entra nesse outro, conclui, começa um novo ciclo. Então, esses ciclos são processos na nossa vida. Sempre viveremos processos. Desde do dia em que eu entreguei meu coração para Jesus, eu enfrentei processos e hoje eu continuo enfrentando e vai ser assim até Jesus voltar. Sabe por quê? Porque nós somos uma obra inacabável do Espírito Santo. Sabe? Enquanto estivermos aqui, enquanto não formos para o céu, a gente vai estar enfrentando processos na nossa vida. Então, houve muitos processos no meu interior, porque tudo aquilo que eu vivia, aquela vontade de ser aceita pelas pessoas, a vontade de aparecer também, o desejo de querer estar acima, sabe? Então, tudo aquilo ali revelavam falhas no meu caráter. Falhas que, infelizmente, a gente como ser humano tem. Todo mundo, eu tenho, você tem, todos nós temos falhas. Então, as falhas da nossa vida, quando Deus ele começa a revelar para a gente precisa entrar num processo de mudança. Então, a partir do momento que eu vi Deus colocando um espelho na minha frente e me mostrando, Luana, você está errada nisso, eu comecei a ser tratada por Deus, a entrar num processo de tratamento em cada erro que eu adquiri na minha vida e que Deus me mostrou que aquilo ali não precisava estar em mim. Entendeu? Então, eu acredito que enquanto a gente estiver aqui na terra, Deus ele vai estar com o espelho na nossa frente mostrando, ó, isso aqui está errado.
deixa tratar. E a gente precisa deixar. E nós só temos como mudar aquilo que a gente identifica em nós mesmos, Isso. né? Então, justamente, aquilo que você identificou em você que precisava mudar para que você pudesse passar por aquele processo, você identificou, colocou em prática e mudou e passou por esse processo. Muito bom. Mas, Lu, me conta aí, como tem sido para você viver esse momento que você tem vivido? Você imaginou estar vivendo o que você está vivendo hoje? Quais foram as suas expectativas? Me conta um pouco sobre isso. Então, é o seguinte, eu nunca imaginei estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. Na verdade, eu sempre quis viver uma vida incrível. Eu amo a minha vida, amo tudo que eu vivo com Jesus, amo as pessoas que têm ao meu redor, eu amo a minha vida, eu amo viver tudo que eu estou vivendo. Mas isso só foi possível porque eu quis, eu me posicionei. Então, assim, eu nunca imaginei, mas eu fico muito feliz pelo que eu estou vivendo hoje. Agora, uma coisa que eu acredito que foi fundamental foi a decisão. Tudo começa com a decisão, sabe? Então, eu passei de uma pessoa que não gostava de estudar, de uma pessoa que não tinha amigos verdadeiros, de uma pessoa que era totalmente diferente. Se eu botar uma foto aqui minha, antiga, para vocês verem, Pedro me conheceu antigamente. Vocês não vão nem acreditar, é outra pessoa. Então, assim, foi uma mudança completa, de fato. Deus é muito bom na minha vida. Então, eu passei de uma pessoa que não queria nada com a vida para uma pessoa que quer tudo com a vida hoje, que ama viver. Eu não amava viver, eu queria morrer. Tipo assim, eu vivia as coisas, mas depois eu queria me matar, entendeu? Quando eu chegava no meu quarto de noite, eu era direto dizendo que ia me matar. Então, hoje, eu passei de uma pessoa que vivia morte para uma pessoa que ama a vida. Eu amo minha vida. E eu consigo ver esses reflexos e eu fico muito feliz, sabe? A oportunidade de poder viver algo novo, algo totalmente diferente, é incrível, é a melhor coisa. E é algo que está disponível para todo mundo que quer. Você quer uma mudança? Deus ele vai dar. Ponto. É simples. Então, você define que tudo que você está vivendo hoje, que você viveu, foi justamente você dar esse primeiro passo, essa Sim. decisão de ser radical e de seguir essa vida que para você hoje é a vida que está te fazendo viver da forma que você queria viver. Sim, muito plenamente. E é lindo, né, ver essa transformação e justamente também as pessoas, principalmente as pessoas que estão perto e também as pessoas que estão longe, ver essa transformação que você tem vivido. E muitas pessoas acham que é tudo no bem bom, né, mas Não. que realmente tem todo um processo, tem É todo aquela frase, eu que lute. Exatamente, e tem toda uma decisão. Eu acho que esse é o ponto crucial, né? Isso foi uma das coisas mais importantes que você pôde falar hoje nessa noite, justamente a decisão, o seu posicionamento de querer mudar, de querer ver algo novo. E justamente essa indignação, né? Na Sim. verdade, porque às vezes a gente cansa. Eu acredito que esse cansaço chegou, né? Foi exatamente isso. Eu cansei, eu não queria mais. Não queria mais sofrer, eu não queria mais fazer minha família sofrer. Eu não queria mais estar em festa, me alegrar, quando chegar em casa, ter o desejo de me matar. Era ilusão. E é engraçado que a lei da semeadura, ela não falha, né? E Sim. as suas decisões, aquilo que você plantou, você colheu justamente aquilo que você tem colhido com a sua família, na sua Sim. vida hoje. Lu, você tocou num ponto também muito importante aí sobre estudo. Você disse que não gostava de estudar. E hoje em dia tem uma certa dificuldade dos jovens de querer estudar, de querer ter um futuro promissor. Então, como foi que isso surgiu na sua vida, de querer ter um futuro brilhante? Eu acho isso incrível, porque, como eu falei para vocês, foi uma mudança total, inclusive nos meus estudos, porque eu odiava estudar. Eu estudava na época num colégio que era semi-integral, então eu tinha mais falta do que presença na escola. Então, eu me converti no meu segundo ano. O meu primeiro ano do ensino médio, cheio de falta. Eu não ia para a escola, gazeava as aulas. Então, quando eu cheguei eu me converti em junho de 2013 que eu me converti. E a partir daquele momento que eu me converti, foi uma mudança total. Que eu comecei a querer estudar. Então, eu precisei correr atrás do prejuízo que eu tinha de não ter estudado o primeiro ano e a metade do segundo ano. Então, fui correr atrás. Quando foi no terceiro ano, já foi ano de vestibular para mim. E eu queria passar no vestibular. Só que eu não tinha capacidade de passar sozinha porque eu não estudava. Eu não estudava antes, eu só comecei a estudar quando eu me converti. Então, quando eu entreguei minha vida para Jesus. E aquilo ali fez uma revolução na minha vida, porque eu virei uma pessoa estudiosa.
Virei uma pessoa estudiosa. E minha gente, eu era exigente, só queria passar em Direito na Federal. Mesmo. Queria passar em Direito na Federal. Terminou que eu não passei em Direito na Federal, passei em um outro curso que eu tinha como segunda opção e comecei a fazer 2 faculdades. Uma de Ciências Sociais na Federal, que eu amava, meu curso de Ciências Sociais, e a de Direito. Comecei a cursar as 2 simultaneamente. E, enfim, foi uma revolução, porque, caramba, eu sei que hoje o desejo que eu tenho, a paixão que eu tenho pelos estudos, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Aquela música, né? Bem legal. Enfim, aí, hoje estou concluindo aí o curso de Direito, amando. Amo isso aí, Jesus é muito maravilhoso. E fala um pouco, uma coisa que eu queria que você falasse também hoje, era sobre propósito. Uau. Eu acredito muito que você tem vivido o seu propósito, que você está em direção a isso. Mas fala um pouco sobre propósito. Muitos jovens perguntam, qual é o meu propósito? Como eu descobri? O que fazer? Fala um pouco sobre isso, Lu, porque você começou a liderar cedo, a liderar uma célula, Sim. um grupo muito cedo. Então, muitos jovens se sentem incapazes, acham que não conseguem, que arranjam várias dificuldades. E como foi para você lidar com essas mentiras, né, que muitos absorvem e lidar com a responsabilidade de liderar e fazer aquilo que você foi chamada para fazer? Eu acho isso incrível. Na verdade, tudo, como eu falei desde o início, foi a questão da escolha. A partir do momento que eu escolhi viver algo novo com Jesus e embarquei nessa nova estrada da vida, tomando a decisão radical, simplesmente Deus ele me revelou, sabe? Na verdade, tudo que Deus quer é o desejo do nosso coração, entendeu? É como se Deus ele tivesse aqui com o nosso propósito segurando, sabe? Tudo que ele quer que a gente corra até ele, pegue o propósito, descubra e viva. E foi isso que aconteceu. Eu corri para o Senhor, peguei o propósito e disse, Jesus, vou viver. Então, 1 ano depois que eu tinha entregado minha vida para Jesus, eu já comecei a liderar uma célula. Então, eu me entreguei para Jesus com 16 anos. Com 17 anos, eu já estava liderando uma célula, desde sempre, adolescente, porque eu sou apaixonada por adolescente. E foi muito legal, porque eu comecei a viver algo novo. Então, é isso. Se eu puder dar uma dica para você, corra para Jesus, veja aquilo que Ele quer transformar na sua vida e descubra nele o seu propósito. Ele está lá só esperando você correr para te entregar aquilo que Ele tem para você. Então, se a gente pode resumir um pouco desse bate-papo, é justamente sobre o poder da escolha, né? Sim, o poder da escolha. O que uma escolha, o que uma decisão pode revolucionar a nossa vida como revolucionou a sua, né? Sim. A gente lembra logo do apóstolo Paulo, né? Uma decisão que ele tomou que mudou a vida dele. E qual o conselho que você pode dar justamente para uma pessoa que quer começar, uma pessoa que não encontra forças, que diz que não consegue ir até Jesus, viver aquilo que, por exemplo, você viveu? Qual conselho você pode dar para essa pessoa, para que justamente ela viva essa vida, para que ela justamente possa despertar esse desejo dentro dela? Sim. Então, primeira coisa, decida querer. Tome essa decisão. Se você quer tomar essa decisão, o segundo passo, e você não consegue descobrir sozinho, procure alguém que pode te ajudar. Procure o seu líder de célula, procure a gente, procure alguém que pode te ajudar. Você não precisa encontrar o seu propósito sozinho. Alguém pode te ajudar. O próprio Paulo falava Barnabé, isso. né? Isso. Isso. E a partir do momento que você sair do seu lugar, da sua zona de conforto, entregar o seu coração para Jesus, tomar a sua decisão de eu quero ser transformado para transformar outras pessoas, e você correr para alguém que pode te ajudar, o resto é consequência. E aí entra algo que o próprio apóstolo Paulo falou e que é isso que a gente está vivendo hoje. Sabe o que o apóstolo Paulo falou na carta dele aos Romanos, capítulo 8, o versículo, se eu não me engano, é o 19. Ou 19, se eu não me engano, tá? Depois você procura aí. A criação anseia
A criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo para a gente, a única coisa que as pessoas esperam é que você, como filho de Deus, apareça, entendeu? Da sua forma, do seu jeito, expresse Jesus para as pessoas com a sua vida. Não precisa você simplesmente falar, só precisa você viver. Viver aonde? No seu propósito. O resto é isso aí. Amém. Lu, hoje você aí com Start e liderando esses adolescentes que tá com esse desejo de querer mudar a sua realidade, querer mudar a sociedade. Como você se sente justamente sendo essa desatadora, né? Uau. Essa pessoa que tem despertado esses adolescentes a viverem o seu destino? Eu fico muito feliz pelo fato de conseguir me assemelhar a João Batista. Porque João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus vir, entendeu? Então, eu acredito que nós hoje somos João Batista, nós somos preparadores de caminho, e é isso que eu me sinto. Eu me sinto uma pessoa que está ali preparando o caminho. Para quê? Para que as pessoas possam passar e encontrar Jesus. Foi isso que João Batista fez, e é isso que eu hoje me sinto fazendo. Me sinto como João Batista, preparando o caminho, e é isso. Eu acho que é isso que nós precisamos ser. Precisamos ser preparadores de caminho. É uma geração de João Batista que Deus está levantando agora, na nossa geração. Amém. E como você define o momento que o Start tem vivido? Fala um pouco sobre isso. Uau! Primeiramente, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo Start. Amo muito, amo o que Deus está fazendo, amo as pessoas. E eu acho que é justamente isso. Eu acho que Deus está num momento fazendo uma transformação pessoal com a gente, colocando um espelho na nossa frente e mostrando para a gente aquilo que tem de errado, para que a gente seja transformado e para que a gente se levante como preparadores de caminho. Mas antes de ser uma pessoa que é uma referência, de ser uma pessoa que ajuda outras pessoas, nós precisamos ser ajudados. Por quem? Pelo nosso Deus. Precisamos todo dia nos dispor a ser tratados por Deus, para que um tratamento dele em nós possa gerar tratamento, possa gerar transformação nas outras pessoas que olharem para nós. Tudo começa em nós e ecoa para as pessoas. Eu acho que é isso que Deus está fazendo no Start. Amém. Agora, me conta um pouco quais são as metas do Start. Vamos. O que o Start quer viver? Quais são os lugares que o Start quer alcançar? Chega, fica empolgada. Vamos que vamos. É o seguinte, a nossa meta é simplesmente alcançar todos os adolescentes de Paulista. Por quê? Porque o que a gente vive aqui é simplesmente incrível. O que a gente vive aqui é a oportunidade de deixar Deus cuidar da gente numa época delicada da nossa vida. Porque o que eu vivi como adolescente, eu não quero nunca que você viva. Eu não quero, porque ao mesmo tempo que eu curtia, eu também sofria. E eu colocava minha família para sofrer junto. Então, era horrível. Então, aquilo que eu vivi, eu não quero que as pessoas vivam, sabe? Então, se eu não quero, se não é bom, se não é isso que Deus quer para a gente, não quer que a gente se entregue aos nossos desejos, o Start entra com essa proposta, sabe? De trazer aventura, de trazer vida plena nessa fase da nossa vida, nessa fase que a gente gosta tanto de, sabe, viver coisas novas. O Start proporciona isso, coisas novas, para que a gente possa aproveitar a nossa adolescência da forma certa. A gente não precisa sofrer, a gente não precisa fazer o que está todo mundo fazendo. Pelo contrário, a gente precisa se posicionar e viver da forma que as pessoas queiram viver o que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que é justamente isso. E como meta, a gente tem de alcançar, de influenciar os adolescentes de Paulista. E assim, a gente vê Jesus fazendo o que Ele está fazendo na gente, sabe? Então, vamos alcançar. Essa é a nossa meta, alcançar. Onde é que a gente ainda não entrou? A gente tem que entrar. A gente tem que transformar. A gente tem que revolucionar. Eu acho que é isso. Eu tenho certeza, na verdade. Amém. A sabedoria quando a gente aprende justamente com os erros das pessoas, Sim. né? A gente vê quando um amigo nosso erra, a gente sabe que, poxa, se eu não quero viver isso, eu também não devo fazer isso. Sim. E justamente, acho que é isso que você quer passar para essa juventude hoje, para esses adolescentes, que não é preciso que eles errem naquilo que várias pessoas erraram. Você justamente quer mostrar esse caminho, quer justamente preparar esse caminho para que eles vivam
aquilo que Jesus preparou para eles, Sim. né? O ilícito não é bom. Pelo contrário, o ilícito ele só traz tristeza para a gente. Então, aquilo que é ilícito, a gente não precisa querer. No final, dá errado. Para que a gente querer entrar em algo que vai dar errado? É melhor a gente entrar em algo que a gente sabe que vai dar certo. E só dá certo aquilo que vem proporcionado por Deus. Então, é justamente isso. Lu, para a gente finalizar esse momento, qual é o principal conselho que você pode deixar para esses adolescentes? Qual é aquilo que não pode faltar para eles? Não pode faltar, o que não pode faltar. Se lance. Você não gosta de aventura, de viver coisas boas? Se lance. Simplesmente vá. Se entregue, simplesmente, corajosamente queira viver uma nova história. Com quem? Com o autor da vida. Entendeu? A gente não está se lançando de forma corajosa na mão de qualquer pessoa. A gente está se lançando na mão, no propósito do autor da vida, naquele que escreveu a história, naquele que sabe o final da história. Então, eu acredito que é justamente isso. Precisamos abraçar o propósito daquele que conhece o final da história. E o final da história é de vida. Amém. Lu, acho que nesse momento, eu acho que o que não poderia faltar era justamente uma oração. Nós queríamos Sim. que nesse momento você orasse por nós, orasse por todas as pessoas do Brasil e do mundo que está nos vendo. Então, estão nos vendo. Então, por favor, ore por nós, Vamos ore orar. por esses adolescentes, para que eles possam realmente encontrar o sentido da vida, que eles possam justamente viver aquilo que o próprio Deus separou para eles. Vamos lá, vamos orar. Oremos. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para essas pessoas, cada um que está me ouvindo. Eu quero te pedir que o Senhor venha tocar o coração de cada um, revelando o propósito e a promessa do Senhor. Assim como o Senhor fez comigo, eu sei que Tu és o mesmo Deus daqui, Tu és o mesmo Deus de lá. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem desejo no seu coração de se revelar a nós. Então, rasga o véu, se revela a nós e cumpre o Teu propósito em nossa vida. Gera em nós desejo, vontade de viver a Tua vida e a Tua promessa. Então, é isso que nesse momento nós oramos e já te agradecemos, crendo que assim o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém.